Queridos, quero te convidar a abrir sua Bíblia, João capítulo 1. Eu quero ler alguns versos da palavra do Senhor nessa noite e quero convidar os irmãos junto comigo nesta noite, a compreender sobre o discipulado de Jesus Cristo. Ao longo desse mês, nos cultos à noite, estaremos meditando sobre o discipulado cristão. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite, ó Deus, fala conosco pela Tua palavra. Pai, que os nossos corações se rendam ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos desafie, que o Senhor, ó Deus, nos faça compreender o chamado que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Que a Tua palavra seja, ó Deus, anunciada e os nossos corações acolham a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito nos traga entendimento sobre a Tua palavra e sobre o Teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. É importante que nós, como cristãos, entendamos o que é o discipulado cristão. E nessa noite eu gostaria de tirar algumas lições nesse texto, porque esse texto é o início de tudo. É Jesus chamando esses homens e esses homens seguindo o chamado de Jesus Cristo. E eu gostaria de te fazer uma pergunta então. Você já ouviu o chamado de Cristo Jesus? E você tem atendido o chamado de Cristo Jesus? E nesse texto estão contidos lições tão profundas para mim e para você sobre o discipulado. Mas antes disso, eu gostaria que você refletisse comigo sobre algumas coisas que às vezes a gente pensa ser o discipulado e seguir a Cristo Jesus. Muitas pessoas acham que aceitar a Cristo Jesus está relacionado a atender um chamado do pastor a um apelo. Então, eu levantei a minha mão e aceitei a Cristo Jesus, então agora meu nome está escrito no livro da vida. Eu te faço uma pergunta: será mesmo? Será mesmo que você realmente aceitou a Cristo Jesus? Primeiro que nós não vemos isso no Evangelho. Em nenhum momento Jesus diz isso. Em nenhum momento Jesus afirmou isso. Mas o Jesus chama as pessoas a um desafio. E nós vemos aqui, então, logo no Evangelho de João, no 1º capítulo, nós vemos esses 3 homens atendendo ao chamado de Cristo Jesus. E isso pode nos levar a algumas conclusões. Uma conclusão que eu gostaria que você refletisse comigo nesta noite é que talvez você possa ser um convertido, mas você talvez não seja um discípulo de Jesus. Porque o que muitas das igrejas têm feito ao longo dos anos são pessoas que se dizem convertidas a Cristo Jesus. Mas nós não somos chamados a ser convertidos a Cristo Jesus. Domingo passado nós vimos o batismo dos nossos queridos irmãos e falamos em Mateus capítulo 28, e Jesus nos deu uma única ordem. Portanto, ide e fazei. Fala, igreja. Vamos, igreja, com fé agora. Portanto, então a pergunta não é o dia que você se converteu. A pergunta é o dia que você assumiu ser um discípulo de Cristo Jesus.
E aquele que é discípulo de Cristo Jesus é aquele então que segue a Cristo Jesus. E o modelo que nós estamos sendo apresentados no Evangelho e na vida de Jesus Cristo é justamente esse. Tanto é que aqui nesse texto, eles dizem aqui claramente, André falando a Natanael, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. E ele está falando de quem? Do Messias. Ele está falando do Mestre. E se nós formos olhando aqui no Evangelho de João, nós vamos ver então que ele se apresenta como o Messias. Ele se apresenta como o Mestre. Voltando no versículo 41, ele diz assim, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você, Simão, filho de João, será chamado Cefas. Então, eles estão reconhecendo que Jesus é um mestre. Mas volta um pouquinho ainda mais comigo. No verso 38, voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi. Os discípulos falaram, Rabi, tu és o mestre. Onde você está hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então esses homens se encontraram com Jesus e entenderam que Jesus deveria ser o Mestre, a promessa, o Messias que estava prometido desde a criação do mundo. Então estes homens, eles estavam aguardando um Mestre. E todos nós, em nossas vidas, nós estamos aguardando alguém para nos instruir. Quem é o mestre sobre a sua vida? Então, você deve ter estudado na sua escola, na sua faculdade. Você segue a quem? Quem influencia você na sua profissão, na sua vida pessoal? Quem influencia você na sua vida familiar? Quem influencia você como cidadão? Quem é o seu mestre? Quem é aquele a quem você está seguindo? E olha que interessante, Jesus está ali, ele acorda no outro dia, ele fala, estou indo embora. E ele fala para as pessoas, então me siga. E eles então tomam a decisão então de seguir a Jesus. Irmãos, esse apelo não tem música de fundo, esse apelo não tem nenhum tipo de emoção, esse apelo não tem nenhuma causa emocional. Esse apelo de Jesus é um apelo à consciência, de seguir a Cristo Jesus e segui-lo voluntariamente. E olha que interessante, se você continuar fazendo a leitura, as pessoas vão dizer para ele, perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, novamente Rabi, novamente mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Qual é a afirmação aqui? A afirmação de que Jesus é o Mestre. Então a afirmação agora de Natanael é, eu vou seguir aquele que vai me ensinar os caminhos de Deus, os caminhos da palavra de Deus. Então a pergunta não é o dia que você se converteu, a pergunta é o dia que você compreendeu que você tem que ter um único mestre na sua vida, e esse mestre é Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, nesta noite eu gostaria que, a partir desse episódio da vida de Jesus, eu e você pudéssemos entender de fato o que é ser um discípulo. A primeira lição que eu gostaria de tirar nesta noite aqui, do que é ser um verdadeiro discípulo,
O discípulo é aquele que atende o chamado de seguir o seu mestre. Então nós seguimos a Cristo Jesus. E a igreja, ao longo dos anos, tem deixado de ensinar isso, que nós seguimos a Cristo Jesus. E a igreja hoje tem popstar gospel. E você não deve seguir popstar gospel. Nós não devemos seguir homens, nós devemos seguir a Cristo Jesus. E nós, como crentes em Cristo Jesus e discípulos de Cristo Jesus, devemos ensinar as pessoas a seguirem a Cristo Jesus. E devemos discipulá-las a isso. E discipulá-las a conhecer a palavra de Deus e a buscar a revelação de Deus. Porque é isso que Felipe, André e Pedro vão fazer com Natanael. E ao fazer isso com Natanael, Natanael também toma a decisão de seguir a Cristo Jesus. Então a minha pergunta é essa para você nessa noite. Você é um discípulo de Jesus? Você segue de fato os ensinos de Cristo Jesus? Warren Wiersbe diz assim: não é o que você sabe, mas quem você conhece que faz a diferença. Você não é chamado apenas a saber que existiu um homem de 3.000 anos atrás. Você é chamado a conhecê-lo e a ter um relacionamento com Jesus Cristo, verdadeiro e profundo. Você precisa ouvir o chamado dele e seguir o caminho dele. E seguir este chamado de Cristo Jesus, o chamado que está em sua palavra. Então, o discípulo, ele se torna discípulo quando ele ouve Cristo o chamando e começa então a seguir a Cristo Jesus, os passos de Cristo Jesus. E isso então vai nos levar a uma mudança de vida, a uma transformação das nossas vidas. E olha que interessante é isso. No capítulo 2, eu e você vamos ser levados pelo João a ver Jesus a realizar o seu primeiro milagre. E o seu primeiro milagre acontece em um casamento, nas bodas de Caná. E olha só a expressão que é usada neste texto para nos mostrar o que Cristo pode fazer, o que Cristo deseja fazer. Ele, a primeira coisa que ele faz, verso 11 aqui, no capítulo 2, este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha que coisa interessante. Este sinal mostrou para os discípulos quem era a Cristo Jesus. E quem era Cristo Jesus, queridos irmãos? O Filho de Deus, o Messias, que eles falaram lá no primeiro verso. Mas não foi só eles que falaram, também João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João também viu a Cristo Jesus e entendeu que Jesus tinha uma obra muito maior do que a sua própria vida. E você entende isso, irmão? Eu não estou te convidando para religião. Eu nunca discuto religião com ninguém. Eu discuto se você conhece a Jesus e se você quer seguir a Cristo Jesus. E o nosso desafio, como homens e mulheres que seguem a Cristo Jesus, como discípulos de Jesus, é nós mostrarmos às pessoas a como seguir a Cristo Jesus e andar com Cristo Jesus. Olha que interessante, queridos irmãos, é essa transformação. Tinha acabado o vinho naquela festa. Maria chega, então pede: olha, acabou o vinho. Jesus fala: mas o que eu tenho que fazer? E olha o que Maria diz para aqueles serviçais, verso 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Façam tudo o que ele lhes mandar. Ela não poderia então fazer o milagre? Porque as pessoas falam que ela é intercessora, mas ela vai e perde a Jesus. Quem é o intercessor? Quem pode fazer o milagre na sua vida?
É Jesus. Não é Maria. É Jesus. E ela fala para aquelas pessoas e dá testemunho de quem? Dá testemunho de quem, irmãos? Dela? Não, ela dá testemunho do Filho. E o que eu e você devemos dar testemunho? Nós devemos dar testemunho de Cristo Jesus. Mas o que tem acontecido no meio da igreja? Muitas pessoas estão dando testemunho de quem? De homens e de igrejas. Nós não estamos aqui para dar testemunho de homens e de igrejas. Nós estamos aqui para dar testemunhos do Cristo, de Jesus. Façam tudo o que Ele vos mandar. E Ele faz o milagre. Então pega as botijas da purificação, que ali aquelas águas eram águas que deveriam estar sujas e contaminadas, porque eles iriam entrar, então eles se lavavam ali. Então ele pega aquilo ali e mostra que ele é capaz de fazer algo muito melhor em nossas vidas. E transforma aquela água, em vinho, e diz que é o melhor vinho que vai ser servido naquela festa. E isso nos mostra então que Jesus tem um vinho novo, um vinho melhor para a minha vida e para a sua vida. Ele tem um vinho muito melhor do que tudo que nós já estamos vivendo nessa vida. E este sinal, então, nos mostra o quê, queridos irmãos? Nos mostra que nós precisamos ser transformados pela presença de Cristo Jesus. Sabe quem pode trazer a alegria na sua casa? De Cristo Jesus. Sabe quem pode trazer uma melhora na sua vida? Cristo Jesus. Porque Ele tem um vinho novo para mim e para você, amém, igreja? Ele tem um vinho novo, e Ele pode fazer esse vinho novo, mas tem um parênteses aqui. O parênteses é, façam tudo o que Ele vos mandar. E aí é um problema para nós cristãos. Eu aceitei Jesus, mas eu não faço tudo o que Jesus me mandou fazer. Maria está falando, façam tudo o que Ele vos mandar. Ele nos mandou fazer discípulos. Qual o discípulo que você está fazendo? Que você está acompanhando, que você está seguindo, que você está ensinando. Quem você está ensinando no caminho de Cristo Jesus? Quem você está ensinando a crescer na fé em Cristo Jesus? Então, seguir a Cristo Jesus nos leva então a atender o seu chamado, nos leva então a desejarmos a transformação que Cristo pode realizar em nós, e nos leva aqui, queridos irmãos, ao testemunho. O testemunho é uma questão fundamental que os discípulos já começam a fazer. Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei. Diz Felipe a Natanael. Eles dão testemunho. Às vezes a gente tem tanta notícia ruim para contar para os outros, não é verdade? Pensa, quantas notícias ruins você propagou essa semana, né? Às vezes a gente conta tanta coisa ruim, esse mundo está cruel, está terrível, não é verdade, irmãos? Cada coisa mais absurda que a gente ouve, que a gente vê, que a gente fala e que a gente propaga. Aqui Felipe está nos ensinando a contar uma notícia melhor, amém, irmãos? A dar um testemunho melhor. Coloque o seu desafio nessa semana de você dar o testemunho de Cristo Jesus, do que Cristo fez na sua vida, do vinho novo que você experimentou de Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém? Eu não estou falando para você dar um testemunho que você ouviu aqui na igreja. Porque seria bom você chegar lá na manhã no seu trabalho, lá no seu escola e falar assim, nossa, eu ouvi um testemunho lá na minha igreja. Não é isso que Cristo quer que eu e você faça. Não é isso. Cristo quer que você chegue lá amanhã e fale, eu tive um encontro com aquele que é a promessa de Deus. Amém, igreja? Amém? É esse o testemunho válido. É esse testemunho que eu e você precisamos dar para as pessoas. Eu encontrei com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nessa noite eu espero que você esteja se encontrando com Cristo Jesus. Aliás, esse é o maior desejo. Essa é a minha maior oração. Essa semana o Senhor me acordou pelas madrugadas e eu comecei a orar. E eu pedi, Senhor, que as pessoas se encontrem contigo através da minha vida.
E é isso que nós precisamos desejar, e é isso que nós precisamos ensinar, é isso que nós precisamos dizer. A fé vê o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível, diz Corrie ten Boom. A fé vê o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível. Que frase poderosa é essa, querido irmão? Acabou o vinho. Não sei onde que vai ter a solução. Maria chega e fala: façam tudo o que Ele vos mandar. Vem o vinho novo de Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu não sei o que você está precisando na sua vida e na sua casa, mas eu sei quem pode agir na tua vida e na tua casa. Faça tudo o que Ele vos mandar, e você verá o vinho novo sendo derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. A terceira lição, queridos irmãos, é importante você dar esse testemunho. Charles Spurgeon fala que o testemunho de um cristão é a chave que pode abrir a porta para que outros entrem no reino de Deus. Não existe maior palavra para dizer do que uma obra que aconteceu em você. Não existe. O testemunho pessoal. Oh, querido irmão e querida irmã, a sua fé não pode ser um museu. A sua fé precisa ser um jornal do dia. A sua experiência com Deus não pode ser uma experiência do ano passado. Tem que ser uma experiência do aqui e do agora e do hoje. Como nós veremos essa fé acontecendo? Elevando os nossos pedidos a Deus. O que Maria faz e nos ensina? Vai a Jesus. O que Maria faz e nos ensina? Pede a Jesus. O que Maria vai e fala? Fala com Jesus. Amém, igreja? Então nós devemos falar com quem? Com Jesus. É Ele que pode dar o socorro. É Ele que pode dar a direção. É Ele que pode trazer a salvação para nós. Esse testemunho é muito importante para mim e para você e para as nossas vidas. Agora, o resultado de você ouvir o chamado, de você ser transformado, de você começar a dar um testemunho verdadeiro, profundo, sobre Cristo na sua vida, é você ter uma confiança plena em Cristo Jesus. Ah, querido irmão, querida irmã, ao longo da jornada e da vida cristã, hoje que se comemora o Dia do Pastor, eu fui consagrado ao Ministério Pastoral Batista no dia 25 de abril de 1998. Então eu completei esse ano 26 anos de Ministério Pastoral Batista, para a honra e glória do Senhor Jesus. E o que mais me entristece ao longo de toda essa caminhada, essa semana eu e a Soraya estamos visitando algumas fotos do passado, e nós vemos algumas pessoas que ao longo da sua caminhada com Cristo, abandonaram o caminho. E nós fomos olhando algumas pessoas, e essas pessoas eu comecei a orar por elas. Pessoas que às vezes eram muito próximas, pessoas que nós oramos juntos, choramos juntos, nós caminhamos juntos, e que infelizmente se desviaram no meio do caminho. E eu fico sempre pensando que não eram discípulos de Jesus. Eram pessoas que se diziam convertidos a Cristo Jesus. E nesta noite eu queria te dizer que você não pode ser convertido a Jesus. Você precisa ser um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. E é essa experiência que nós, como igreja, como seguidores de Cristo Jesus, precisamos levar as pessoas a terem, a se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. O que acontece aqui com André,
com Filipe, com Pedro, com Natanael. O que acontece com esses homens que estavam na sua lida diária, no seu trabalho, e se encontram com Jesus? E Jesus fala para eles: sigam-me. E eles seguem a Cristo Jesus. E eles vão caminhando com Jesus pelos 3 anos de ministério de Jesus. E eles vão vendo Jesus ensinar, e eles vão vendo Jesus fazer os milagres. Vai chegar uma encruzilhada em que Jesus fala: e aí, o que as pessoas estão falando sobre mim? Daí uns falam: estão falando que o senhor é o Elias. Não, estão falando que o senhor é o Moisés. Estão falando que o senhor é um grande mestre. E ele pergunta para aqueles discípulos: e vocês dizem o que eu sou? Quem eu sou? Só Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele teve uma verdadeira experiência com Cristo Jesus. Ele teve um antes de Cristo e depois de Cristo. Porque ele entendeu a transformação que Cristo pode fazer na vida da pessoa. E ele viu isso acontecer todos os dias na vida dele e na vida dos seus colegas discípulos. E olha que interessante é isso, queridos irmãos. A fé do discípulo, ela vai aumentando todos os dias no seu relacionamento com Deus e com Cristo Jesus. E eu vou fazer essa afirmação de uma maneira diferente agora. Aquele que se encontra com Cristo Jesus, a fé dele nunca mais diminui. Ela só aumenta. Ela só aumenta. Ela nunca esmurece. Ela sempre persevera. Ela nunca volta atrás. Ela vai aumentando cada dia mais. Não é ausência de dificuldade, não é ausência de provação, não é ausência de tentações, mas é relacionamento com o Cristo, todos os dias, que vai gerando uma confiança plena. E assim como Maria percebeu que não tinha acabado todos os vinhos, tinha acabado todas as coisas, e a família ia ficar envergonhada, e as coisas não iam se resolver. Ela vai a Jesus e pede: acabou o vinho, o que você pode fazer? E Jesus vai e transforma. Porque aonde, e aquilo que parecia ser impossível, o Senhor Jesus fez o milagre. Por isso que quem começa a seguir a Cristo Jesus nunca mais volta atrás. Nunca mais esmurece na sua vida, porque ele conheceu aquele que tem as palavras de vida e de salvação. Ele conhece aquele que tem a preciosa salvação que Deus mandou do céu, o maná de Deus. Ele conhece aquele que realmente pode intervir no meio da impossibilidade, aquele que pode agir no meio das circunstâncias mais difíceis. E assim como Maria disse: vá a Cristo Jesus. Nessa noite, nós fizemos uma jornada tentando compreender que não é só um levantar de mão que Jesus espera de nós. Nessa noite, não é só uma experiência emocional com Jesus Cristo. Nessa noite, a palavra nos conduz a uma decisão. Eu vou seguir Cristo Jesus. Por quanto tempo? Todos os dias da minha vida. E por que eu vou seguir? Primeiro, porque Ele é a promessa de Deus. Segundo, porque Ele me chamou. Terceiro,
porque não tem notícia mais especial neste mundo para dizer para as pessoas: eu me encontrei com Jesus, e Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. O vazio que eu tinha eu já não tenho mais, a angústia que me consumia foi transformada. Eu não conhecia amor, e eu conheci o amor porque eu ouvi Jesus me chamar: siga-me. E eu decidi segui-lo, e vou segui-lo até o fim. E você? Que você siga Jesus todos os dias. Amém. Nesse dia, Senhor, em que abrimos a Tua Santa Palavra e vemos, ó Deus, essa obra do Senhor na vida desses homens, Filipe, André, Pedro, Natanael, Maria, que hoje, ó Deus, esse chamado do Senhor fique ecoando em nós, e que o desejo das nossas vidas e das nossas almas seja, ó Deus, te seguir todos os dias das nossas vidas, te obedecer todos os dias das nossas vidas, confiar em Ti todos os dias das nossas vidas e anunciar este Teu Evangelho, este testemunho a todas as pessoas, em todos os lugares, por onde nós formos. E que, ó Deus, que esse seja o verdadeiro compromisso de nossas vidas. É assim que eu peço ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Permaneça de olhos fechados. Depois de tudo que você ouviu e de tudo que você compreendeu aqui nesta noite, à luz da palavra do Senhor, o que você vai fazer? Que a sua decisão seja: eu seguirei a Cristo Jesus todos os dias da minha vida. Que essa seja a sua decisão, meu irmão, minha irmã. Que esse seja o seu compromisso. Eu buscarei o Senhor quando situações ficarem difíceis. Eu ouvirei o chamado e andarei nos teus propósitos, na tua vontade. Seguir a Jesus é a maior decisão da sua vida. E andar com Ele é a maior experiência da tua existência. Então ande com Cristo Jesus. Viva para Cristo Jesus. Seja um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Que essa seja a sua decisão nessa noite. Se assim o é, levanta sua mão, eu quero orar por você hoje. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus venha fortalecer a sua vida, a sua caminhada, e que a sua experiência seja cada dia verdadeira e profunda com Cristo Jesus. Levanta sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Você não levanta a mim, você levanta a Deus nesta hora. É você e Deus. E assim, Pai, eu coloco essas vidas, ó Pai, que o Senhor conheces e sabes. E assim, ó Deus, eu coloco essas histórias, ó Deus, para que o Senhor escreva novas histórias, novas experiências com o Senhor. E que o Senhor nos conduza ao teu bom e perfeito caminho e a tua boa e perfeita vontade. Nós queremos andar nos teus caminhos. Nós queremos viver para o Senhor todos os dias que nos cabe viver. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, guarde. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça essas vidas a não, ó Deus, fraquejarem, mas andarem
todos os dias com o Senhor, tendo uma experiência profunda e verdadeira contigo. Assim que oramos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.